Bom dia, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Hoje nós vamos falar do apóstolo Pedro, da restauração do apóstolo Pedro. Hoje ainda eu vejo algumas pessoas tratando Pedro da maneira que não deveriam tratar. Como Pedro fosse alguém inferior ou alguém problemático, eles esquecem que Pedro é o apóstolo que Jesus escolheu. E nós temos que tomar cuidado quando às vezes nós tentamos diminuir ou dizer que as escolhas que Jesus fez não são boas, porque nós olhamos às vezes um aspecto da palavra de Deus, algo que aconteceu com um desses irmãos, e pegamos aquele pequeno momento, aquela pequena falha, aquele pequeno deslize, e parece que aquilo se torna a vida do irmão. Pedro era um homem duro, um homem rude, um homem que trabalhava na pesca, um homem que tinha que ser duro para enfrentar aquele seu trabalho no dia a dia. Então eu vejo que às vezes as pessoas hoje, irmãos, e muitas vezes algumas pregações, as pessoas parece que fazem um desserviço ao Evangelho, tentando diminuir Pedro para um tamanho que ele não tem. Pedro, quando foi chamado por Jesus, Simão, quem deu o nome de Pedro foi Jesus Cristo. Simão era um pescador, seu irmão André, e Jesus chamou outros dois pescadores, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que Jesus apelidou de filhos do trovão. E ele disse para esses homens pescadores que faria deles pescadores de homens. Eles não se transformariam em pescadores de homens. Jesus faria deles pescadores de homens. Então nós temos que ter o devido respeito e admiração pelo apóstolo João. Se nós estamos aqui hoje reunidos, falando do Evangelho, do amor de Cristo, por causa de muitas pessoas, como João, que abandonaram tudo que tinham para andar com Jesus, para seguir Jesus. Tiveram problemas, tiveram que muitas vezes passar por dificuldades, por perseguições. Muitos foram mortos por causa do seu amor ao Evangelho e a Jesus. Foram chicoteados, presos, desprezados por causa do Cristo. Pedro foi o primeiro apóstolo que revelou que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para ele: não foi carne nem sangue que te revelou isso, Simão. Foi o meu Pai que está nos céus. Pedro muitas vezes foi questionado. Muitas vezes Jesus chamou a atenção de Pedro, foi duro com Pedro. Mas para quê? Para que Pedro entendesse que ele precisava mudar. Nós também precisamos entender que nós precisamos mudar todos os dias. Nós não podemos nos contentar e ser o que somos e não querer melhorar e buscar ser melhor a cada dia, ser um cristão melhor a cada dia. E isso aconteceu com Pedro. Quero falar algumas coisas a respeito do apóstolo, para que a gente, a partir disso, comece a entender melhor o que acontecia na mente de Pedro, como ele encarava as coisas e quais os problemas que ele passou, que fez com que aquilo que ele já era, fez com que ele se fortalecesse e seguisse em frente. Vamos ver. Pedro, como eu disse, era pescador, nasceu em Betsaida, às margens do mar da Galileia, morava em Cafarnaum, era dono de um barco de pesca. Filho de um homem chamado Jonas. O nome do apóstolo era Simão, quer dizer aquele que ouve. Jesus mudou o nome dele para Cefas, que em aramaico significa pedra ou rocha. E traduzindo para o grego é Petros ou Pedro, como ele foi a maioria do tempo chamado. Em algumas situações Jesus chamava ele de Simão Pedro. A gente talvez possa olhar para o texto, por que ele chamou de Simão Pedro e não de Simão ou Pedro? Porque Simão, como eu disse, o significado é aquele que ouve, e Pedro é aquele que é duro como uma rocha. Ao mesmo tempo que ele ouvia, ele era duro. E isso muitas vezes causava problemas para ele mesmo.
Mas Jesus estava trabalhando na vida dele e dos outros 11. É meio lógico que na trajetória de Pedro, que Jesus viu um potencial de liderança nele. Jesus não escolheu aqueles 11 homens por um acaso. Alguns estudiosos dizem que a maioria das pessoas que contratam hoje pessoas não escolheriam aqueles 11. Mas Jesus via o que os outros não estavam vendo. Ele via um potencial neles, e Pedro tinha um potencial para a liderança. É só você olhar os evangelhos e ver as coisas que aconteciam com Pedro. Pedro sempre era o primeiro a falar, o primeiro a agir. Lógico, ele agia por impulso, a Bíblia diz isso. Idioma, ele falava aramaico, com forte sotaque característico do povo da Galileia. Nós vamos ver isso aqui depois lá na frente, quando a gente estudar o texto da restauração de Pedro. Ele falava também um pouco de hebraico e um pouco do grego koiné, o grego mais simples daquela época. Os teólogos e historiadores concordam que ele deveria ter entre 25 e 30 anos quando foi chamado por Jesus. Ele era o discípulo mais velho dos 12 escolhidos. Ele era casado. Jesus sempre foi, dos 3 discípulos mais próximos de Jesus, Pedro sempre foi um deles. Era sempre Pedro, Tiago e João que Jesus chamava para algo especial, para orar ou para ir em algum lugar. Você vai ver e acompanhar isso nos textos dos evangelhos. Pedro era comunicativo, algumas características que eu anotei de Pedro. Tinha facilidade para liderar, era corajoso, tinha um temperamento sanguíneo, ele agia por impulso, tinha um coração disposto, era ensinável e aprendia rápido e era ousado. Não tinha medo de agir ou de tomar decisões. Ele errava, sim, ele errava, mas era humilde para aceitar a correção. Era transparente, não escondia o que pensava. Tinha uma personalidade firme, não tinha vergonha de perguntar o que não sabia. Algumas outras virtudes do nosso amado irmão Pedro: ele tinha uma fé inabalável, coragem para pregar a palavra, tinha perseverança, apresentava um amor incondicional por Jesus. Isso logo após o treinamento dele, que eles tiveram um treinamento de aproximadamente 3 anos. Ele superou limites, foi se moldando e se transformando em alguém melhor a cada dia. Pedro tinha falhas? Tinha, como todos nós temos. Mas ele tinha um potencial para aprender. E uma das características de Pedro e dos apóstolos era que eles eram ensináveis. É terrível quando você vai ensinar alguma coisa para alguém que a pessoa não quer aprender. Você vai perder seu tempo. Eles eram ensináveis. E nós temos que ser ensináveis. Temos que ser humildes, como Pedro. Quando alguém fizer uma correção, quando a gente errar, nós temos que aceitar a correção. Pedro foi um dos principais discípulos de Jesus. E foi na mão dele que Jesus entregou a responsabilidade de guiar a igreja quando Jesus foi com o Pai. Por isso que eu acho estranho, não gosto de ouvir pessoas criticando Pedro por um aspecto da vida dele, pessoas que não fizeram nem 5% do que Pedro fez pelo Evangelho. Você pode ler, não é o Luiz que está falando, está escrito nos evangelhos, Atos dos Apóstolos. Leia as 2 cartas que Pedro escreveu para os irmãos que estavam dispersos. Pedro se transformou num pescador de homens. Jesus transformou Pedro em um pescador de homens. E hoje é ceia. E vamos lembrar da ceia, da última ceia, quando Jesus estava ali. Muitas coisas foram reveladas naquele dia. Coisas boas e coisas ruins. Se a gente pensar, naquele momento Jesus revela que um deles ia trair, ia entregar Jesus. Não foi fácil para eles receber aquela revelação. Naquela noite ele lavou os pés dos discípulos e ensinou para eles que a liderança entre eles seria assim: um tinha que servir o outro, aquele que pensasse ser maior tinha que servir o outro, porque é assim no reino.
E Jesus, naquele dia, instituiu a ceia, falou que todas as vezes que vocês se reunirem, façam isso para lembrar de mim, em memória de mim, até que eu venha naquele dia. E nós hoje estamos fazendo, esperando até aquele dia que ele venha. E naquela noite ele também disse que os seus discípulos se escandalizariam dele e fugiriam. Está lá em Mateus 26, 31. O texto principal é o texto de João 21, 15 a 19. E o tema do sermão, não sei se o irmão colocou lá, é a restauração de Pedro e a volta ao chamado. Mas eu vou ter que ler alguns textos antes, eu podia simplesmente falar para vocês sabem, mas é bom para o nosso cérebro, guardando essa informação, que depois ele mesmo vai trabalhando as outras coisas que forem sendo faladas. Mateus 26, 31 diz assim, olha o que Jesus disse: todos vós, essa noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Ferirei o pastor e as ovelhas fugirão. Aí Pedro disse que não faria isso. Versos 33 e 34. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Olha o que ele disse. Ainda que todos esses outros 11 se escandalizem, eu não vou fazer isso, Jesus. Ele disse. Então aí nós vemos Pedro tinha uma autoconfiança, ele tinha uma coragem de enfrentar as coisas, ele estava falando, não, eu não vou fazer isso, mesmo que todos façam, eu não vou fazer, ele disse. E olha o que Jesus responde para ele, verso 33, verso 34, Jesus disse, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Jesus faz uma revelação. Antes que o galo cante, Pedro, 3 vezes você vai me negar. E o que ele diz? De novo, verso 35. Disse Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E aqui tem uma parte que passa desapercebido por quem lê, ou por quem critica Pedro. E todos os outros discípulos disseram o mesmo, tem que a gente tenha que morrer, nós não vamos negar o Senhor. Eles falaram isso. E aí eles foram para o Getsemane. Jesus falou várias outras coisas ali. E eles foram para o Getsemane e Jesus chamou quem? Pedro, Tiago e João para ir com ele. Para orar. Jesus estava muito triste. A alma de Jesus estava triste demais, a ponto de morte, como ele fala. E ele diz para eles, fiquem aqui, eu vou mais à frente orar, daqui a pouco eu venho. E ele voltou e os discípulos estavam dormindo. Aqueles caras que falavam, estamos juntos, conta com nós. Estavam dormindo. E Jesus chamou a atenção deles e foi orar novamente. E voltou uma segunda vez e uma terceira vez e o encontrou dormindo. Nós não vamos te negar, Jesus. Não parece que era só da boca para fora? Jesus falando que seria entregue, que seria difícil. Mas eles estavam dormindo. Enquanto Jesus orava, falou para ele, estou aflito pelo que vai acontecer. Quando Jesus orou, ele falou, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba dele. Mas Jesus diz também, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Era um momento difícil, mas eles estavam dormindo. Será que nós, como igreja de Cristo, também muitas vezes não estamos dormindo? E aí eles chegam para prender Jesus, junto com Judas, que dá um beijo no rosto de Jesus. Pedro, quando vê que eles estão pegando Jesus, ele saca da espada e corta a orelha de um dos servos do sacerdote. E Jesus repreende Pedro, fala, não é assim, eu podia pedir 12 legiões de anjos, é isso? 7? Ele diz que podia pedir vários anjos para o Senhor, para que viessem defendê-lo. Não faça isso, guarda a tua espada.
Vamos ver o verso 56 aí do mesmo capítulo de Mateus. O que aconteceu? Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Quantos deixaram Jesus? Todos. Nós nunca. Se os outros te negarem, Jesus, eu não. Aí eles falaram o quê? Nós também não, Jesus. Nós nem que a gente tem que morrer com o Senhor. Nós não vamos negar, nós vamos fugir. O texto diz que todos fugiram. E o que Jesus tinha falado antes? Ferirei o pastor e as ovelhas fugirão. Quando Jesus faz uma revelação, não adianta nós querer falar que não vai ser assim, a gente vai se esforçar. Jesus estava revelando: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante, e todos vocês vão fugir. E eles estavam querendo contrariar Jesus. Versos 57 a 59, vamos lá. E os que prenderam Jesus conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio. Seguiu como? Perto? Do lado? De longe. Por quê? Ele tinha fugido. Com quem foge por quê? Normalmente porque está com medo. Ele seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. Não era um julgamento, um interrogatório só para saber das coisas. O intuito deles era matar Jesus. E um deles foi usado para entregar Jesus. E os outros 11 fugiram. E Pedro estava ali, ele foi acompanhando para ver o que acontecia. Versos 69 a 72. Vamos ver o que aconteceu. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Negou uma vez. E saindo para o vestíbulo, outra criada viu e disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez: Não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: Verdadeiramente tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Lembra que eu falei que ele falava um aramaico com um forte sotaque? Aquele pessoal da Galileia tinha um sotaque diferente. E quando Pedro fala, ele se denuncia. Eu falo isso sempre para as pessoas quando a gente trabalha a questão de segurança pessoal. Você está seguro até o momento que você abrir a tua boca. Quando você falar, a pessoa vai saber que você não é dali, pelo teu sotaque, seja você estrangeiro ou de localidades diferentes. Eu sempre brinco assim que se você pegar talvez alguém lá do Ceará e colocar para conversar com um rio-grandense daquele bem raiz, eu acho que eles vão brigar, porque um não vai entender o outro. Você fala que nem ele, você é deles. Ele falou: Não, eu não sou. Começou a praguejar, verso 74, e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Aquilo que Jesus revelou: Pedro, ainda hoje você me negará 3 vezes antes que o galo cante. E se você pegar o mesmo texto que descreve isso daqui lá em Mateus, diz que quando ele nega, esbraveja pela 3ª vez, e o galo canta, diz que o mestre, Jesus, olha para ele. Você imagina Pedro de longe falando: Eu não conheço. E Jesus vira e olha para ele. Já pensou esse olhar? Você viu naquele filme A Paixão de Cristo, tem uma cena que eles soltam Barrabás, e o Mel Gibson disse para o personagem lá que representava Barrabás: Não olhe nos olhos do Cristo. E a cena foi um choque, foi gravado e ficou daquele jeito. Quando ele olha para o Cristo, mesmo sendo um filme, esse homem se converteu porque ele diz que ele não suportou o olhar de Cristo todo ensanguentado para ele. Você imagina como foi duro para Pedro
ver aquele olhar de Cristo penetrante. Cristo não estava condenando. Ele estava falando, eu disse que você ia fazer isso. Então, se Cristo revelar uma coisa, não adianta a gente querer que vai dizer que vai ser diferente. Não vai. Isso é uma prova que tudo que Cristo fala se cumpre no tempo certo. Se cumpre. Quando Cristo diz que vai acontecer, vai acontecer. O texto diz que ali Pedro saiu e chorou amargamente. Imagina a cena. Tudo aquilo que Cristo viveu ali com eles, eles dormiam ali, os 12 no mesmo local, acordavam no mesmo local, faziam as refeições juntos, passavam frio, calor, fome, sede, alegrias juntos. Era uma vida de comunhão. Pedro era um dos mais próximos de Jesus. Você imagina como ele ficou arrasado quando ele fez aquilo que ele não queria, mas Jesus disse que ele ia fazer aquilo. Ele saiu dali praticamente adoecido, espiritualmente, mentalmente. Foi terrível para Pedro. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. O que é chorar amargamente? É aquele choro de arrependimento que não tem mais como você voltar atrás e resolver aquilo que você fez de errado. Ele reconheceu que ele não fez o que era certo, mas Jesus tinha revelado que ia acontecer. Eu anotei aqui o significado de chorar amargamente, para você ter uma noção. Descreve um arrependimento profundo e sincero. Não é apenas tristeza comum, é uma dor na alma que acontece quando alguém reconhece que errou contra Deus. Faz com que aquele que sente o peso do pecado e reconheça que precisa mudar de vida. Por que Pedro negou? Isso tem a ver com a gente. Ele teve medo. Ele estava onde? Lá no pátio do sumo sacerdote. De quem ele tinha cortado a orelha com a espada quando ele ficou nervosão, quando chegaram para prender a Cristo? Do servo do sumo sacerdote. Já pensou se o sumo sacerdote meio segurando a orelha, vê Pedro lá e fala assim, vai lá para o sumo sacerdote e fala, papi, foi aquele. Provavelmente Pedro morreria, ou como dizem lá na Galileia, tomaria uma tunda de laço, daquela bem dada. Alguém sabe o que é tunda de laço? Sabe? Quem sabe? Edmundo, Galdério. Mas é uma expressão que é muito usada mais no sul, né, no Rio Grande do Sul. Tunda de laço é uma surra daquela terrível, que você apanha muito. No mínimo uma surra dessa Pedro teria tomado ali. E ele teve medo. Tem momentos em nossa vida que nós também temos medo, nós recuamos, nós voltamos atrás, nós fugimos, porque nós não somos diferentes dos discípulos. E nós fugimos também, Mauro, sabe por quê? Porque dentro de nós tem algo que diz para nós que não é o momento da gente morrer ainda. E o nosso mecanismo de defesa, que quer que a gente continue vivo, faz com que a gente fuja. Muitas vezes que a gente minta para não ser morto. Pedro era um ser humano não diferente de nenhum de nós, apesar de ele estar ali com Jesus aprendendo todo dia. E ele tinha essa autoconfiança e Jesus vai trabalhar isso nele, na restauração. Ele negou porque teve medo. Eu lembro de um pastor que um dia ele contou para mim, quando ele estava no seminário, tinha um colega dele de seminário, que sempre falava assim, eu quero morrer pregando. E falava qualquer coisa, daqui a pouco ele, meu sonho é morrer pregando. E eles no seminário. Daí um dia, lá no seminário onde eles estavam, na cidade, teve uma festa de igreja, essas festas grandes que a igreja católica fazia, né? Hoje acho que não faz muito, mas há uns anos atrás fazia. E eles foram lá na festa, no domingo, não tinha nada diferente para fazer, foram lá na festa e tal, eles vendem lá comida, churrasco, várias coisas, e eles estavam lá. E aí esse irmão resolveu pegar a Bíblia e pregar lá no meio do povo.
cheio de gente lá, e convidados e tudo mais, ele pegou a Bíblia e começou a pregar. Aí ele começou a falar, disse que um gaúcho daqueles, bem raiz mesmo, daquele chapéu tapeado na testa, bombacha, bota, arranca do revólver 38 e aponta o revólver na cara dele assim e fala assim: cala essa boca, se você continuar falando eu vou dar um tiro na sua cara. Que você pediu para alguém para vir falar alguma coisa aqui? Alguém te autorizou? E ele ficou quieto e saiu triste dali, né? O que é? Mecanismo de defesa, não é a tua hora de morrer ainda. Por mais que ele falava que o sonho dele era morrer pregando, a oportunidade estava ali, mas não era o momento. E ele recuou, porque é burrice você perder a sua vida por, não, eu não vou aceitar e tal. Às vezes você vai ter que se humilhar e muitas vezes você vai ter que se acovardar para continuar vivo, porque não é o teu momento ainda. E o julgamento injusto de Jesus continuou lá, o pessoal acusando, mentindo, com a intenção única de condenar Jesus à morte. E isso aconteceu, ele foi morto, crucificado, mas ele ressuscitou no terceiro dia. Jesus já tinha aparecido, depois de ressuscitado, 2 vezes para os discípulos. A gente já vai chegar lá no texto, eu tenho que ler ainda João capítulo 21. Quem estiver acompanhando com a Bíblia lá, coloca lá, João 21. É o último capítulo lá do Evangelho de João. Deixa eu tomar uma água que começou a secar a garganta. Eles foram pescar. Verso 1, João 21, verso 1 a 3. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, e era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Simão Pedro disse: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. E foram, e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Não pescaram nada, ficaram a noite toda lá. Era a noite que eles foram pescar. Versos 4 e 5. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então Jesus aparece aí já pela 3ª vez depois de ter ressuscitado e pergunta se eles têm alguma coisa de comer, e eles dizem: não, não temos. No primeiro momento dá a impressão que Jesus estava com fome, mas nós vamos ver no desenrolar do texto o que de fato Jesus estava fazendo. Às vezes nós interpretamos mal até Jesus. Versos 6 e 7. Eles disseram que não tinham nada. Jesus falou para eles: lançai a rede à direita do barco e achareis. E lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Pedro é um cara diferenciado. Normalmente, quando a gente vai pular no mar, a gente tira a roupa, ele coloca, né? Mas o texto fala o motivo, que ele estava nu. Então, ele provavelmente não queria chegar sem roupa diante de Jesus. E ele foi nadando. A gente vê como que era Pedro, né? Era só ir junto com os outros ali, remando com o barco. O barco estava mais ou menos uns 90, 100 metros da praia. Ele pulou e foi nadando, quando João disse para ele que era o mestre. Pedro queria estar próximo de Jesus, queria restaurar aquela comunhão que ele tinha com Jesus de antes, mas ao mesmo tempo, sabe quando você pisa na bola, que você fica com vergonha de falar com a outra pessoa? Talvez tenha acontecido com você. É difícil para você
achar o caminho para começar a conversar, ou pedir desculpa, né? Explicar o mal entendido, se humilhar. E Pedro precisa fazer isso, ele quer estar próximo do mestre. E é interessante que Jesus vem ali e tal, mas ele não fala muitas coisas, ele não se dirige diretamente a Pedro. Ele espera o tempo, vamos dizer assim, o tempo de Pedro. Versos 6 e 7 que eu li, né? Então Jesus falou: lance a rede para o lado direito e vocês pegaram muitos peixes. E aqui tem uma chave que nós precisamos entender, que quando Jesus diz algo para nós e nós precisamos que algo aconteça na nossa vida, nós precisamos agir conforme Ele está falando para agir. Lança a rede do lado direito. Ele fala: Senhor, mas não vamos lançar não, a gente ficou a noite inteira aí, não pegamos nada, não vai ser agora. Não, eles simplesmente fizeram o que Jesus falou e não conseguiu recolher a rede no barco de tanto peixe que tinha, foram arrastando o barco com os peixes na rede para poder tirar lá na praia. E o texto diz que são 153 grandes peixes. Siga aquilo que Jesus falou. No primeiro milagre lá em Caná da Galileia, no casamento, acabou o vinho, vocês sabem a história. E aí Maria fala para o pessoal lá, chamou Jesus e falou assim: faça tudo o que ele vos disser. Ela conhecia o filho que ela tinha. Ela sabia quem era Jesus. Muitas vezes nós erramos porque nós não fazemos aquilo que Cristo disse. Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. E do nosso jeito, na maioria das vezes, dá problema. Versos 8 e 9, né? E os outros discípulos foram com o barco porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Cada côvado é 45 centímetros, então mais ou menos perto de 100 metros. Levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Lembra quando Jesus falou: vocês têm alguma coisa para comer aí? Não, Senhor. Era porque Ele estava preparando algo para eles comerem. Eles desembarcaram e tinha peixe na brasa e pão. Jesus supre a necessidade, e muitas vezes nas coisas bem simples que você precisa, no momento certo, onde você precisa. Eles estavam cansados e com fome. E Jesus preparou um peixe assado na brasa com pão para eles. E era de manhã, lembra? Um texto diz que era de manhã quando Jesus apareceu. E ele ficou ali o dia todo. Eles tiveram que tirar aqueles peixes, não sei se eles limparam aquele peixe porque não tinha geladeira, talvez tinha que salgar, dava um tempo de trabalho para organizar tudo, limpar as redes, que não podia jogar a rede do jeito que vinha, porque senão estragava, apodrecia. Então provavelmente ficaram o dia inteiro e Jesus ficou por ali. Porque agora nós vamos ver o maior psicólogo que já pisou na face da terra trabalhando, restaurando a vida de Pedro. No verso 15 de João 21. Vamos lá, vamos ler primeiramente o verso 15. Diz assim: depois de terem jantado, está vendo? Levou um certo tempo, que Jesus apareceu na praia de manhã. Eles tinham jantado. Normalmente a gente janta de noite, ou no finalzinho da tarde, dependendo do local, do costume, de quem faz a janta. Depois da janta, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro. O texto chama de Simão Pedro. Jesus fala assim: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Aponta para outros. Amas-me mais do que estes? Parece uma pergunta estranha. Jesus queria que Pedro falasse ou comprovasse que ele amava mais que os outros, mas Jesus está trabalhando na vida de Pedro. Jesus não humilha Pedro. Ele podia falar: você, hein, Pedro, eu falei para você, né? Você foi lá, tá vendo o que deu? Você todo autoconfiante, que era o bonzão, que não ia fugir, que não ia me negar. Não. Jesus não faz isso com a gente. Por mais errado que a gente esteja, por mais pecador que a gente seja, Jesus nunca joga na nossa cara com a intenção de nos humilhar ou nos diminuir.
Basta o olhar de Jesus. E aí Jesus fala assim: Simão, filho de Jonas. Não era outro Simão, era ele mesmo. Amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Ele podia falar: você tem que se arrepender, você tem que me pedir perdão, você me ama? Muitas vezes Jesus fala para você, ele te chama pelo nome e faz a mesma pergunta: você me ama? Não é da boca para fora. E ele fala para Pedro: apacenta os meus cordeiros. Quem são os cordeiros? Aqueles novos convertidos. Pedro fala assim: cuida deles, cuida dos meus cordeiros, porque os cordeiros são de Jesus. Ali se iniciava a igreja. Jesus não queria que Pedro dissesse que ele era maior ou melhor que os outros. Era isso que ele estava trabalhando em Pedro. Quando Pedro fala assim: ainda que todos te neguem, eu não te negarei, Jesus está trabalhando isso no coração dele. Ele queria dizer que ele era diferente dos outros. Ele ia além, ele tinha coragem. E não é isso. Jesus está querendo que Pedro entenda que ele tem que ser humilde, porque ele não é melhor que os outros. E nem os outros melhor que ele. Quando ele lavou os pés, o que ele disse? Vocês vão servir uns aos outros e as pessoas vão reconhecer que vocês são meus discípulos por causa disso. Porque vocês amam uns aos outros. A pergunta às vezes parece confusa, mas Pedro entendeu a pergunta. Talvez a gente que lê o texto não entende, mas ele entendeu, porque ele viveu e ele sabia que Jesus estava falando. Você me ama mesmo? Jesus disse que eles fugiriam quando ele fosse preso. E eles disseram que estariam dispostos a morrer por ele. Mas fugiram. Você me ama? Talvez Pedro gabou-se para os outros colegas que ele era melhor. Jesus estava trabalhando a humildade. Jesus não queria que nenhum deles achasse que era melhor que os outros. Provavelmente, naquele momento, por ter chorado amargamente, por ter se arrependido, Pedro já tinha encarado que ele precisava ser mais humilde. Ele precisava ser mais parecido com Cristo, que não se exaltava. E ele, no verso 16, repete, tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Agora Jesus mudou. Antes era para ele apacentar os cordeiros. Jesus começou com o mais básico: apacenta os cordeiros, os mais novos aí. Agora Jesus, vamos dizer assim, sobe a régua. Agora você vai cuidar das ovelhas, não só dos cordeiros, dos novos convertidos, mas de todos os outros, da igreja. E Pedro talvez não estivesse entendendo isso. E Jesus fala por uma terceira vez. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão se entristeceu por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Ele entregou na mão de Pedro a responsabilidade de tocar a igreja, de cuidar dos irmãos, dos mais novos, dos mais velhos. Aquele pescador que ele chamou, que disse que tornaria ele pescador de homens, Jesus viu a liderança nata que ele tinha. Ele era diferente, por mais que as pessoas não enxergassem. Jesus entrega na mão dele a responsabilidade de cuidar da igreja. Deixa eu me achar aqui que agora eu me perdi totalmente. Estou igual a Pedro, perdido. Pedro ficou perdido quando aconteceu aquilo com ele.
que ele chorou amargamente. Jesus trabalha isso. Jesus perguntou 3 vezes: você me ama? Porque ele tinha negado 3 vezes. Jesus não queria humilhá-lo, mas queria que Pedro pronunciasse com a boca dele cada vez que ele perguntou: sim, Senhor, eu te amo. O texto diz que aqui tem 2 palavras do grego, que é filéu e ágape, que as 2 palavras são traduzidas como amor, mas diz que nas 2 primeiras vezes que Jesus pergunta o amor ágape: você me ama, Pedro? E Pedro diz que o texto lá no original, Pedro responde: sim, Senhor, eu gosto do Senhor. Ele respondeu com amor filéu, não aquele amor, do mesmo amor que Jesus estava perguntando. E na 3ª vez que Jesus pergunta, Jesus perguntou usando o amor filéu: você gosta de mim, Pedro? Aí ele respondeu: sim, Senhor, eu te amo. Pedro foi restaurado sem humilhação, mas ele precisava declarar com a boca dele e crer que ele não tinha abandonado Jesus, porque pense como era difícil para ele, um homem que andou com Jesus por aproximadamente 3 anos e ouviu Jesus dizer: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, mas aqueles que me negarem diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. É difícil ou não é? Depois de você ter negado ele, você trabalhar com isso. E agora o que será de mim? E Jesus restaura Pedro. Você me ama, Pedro? Ele não colocou nenhuma condição, ele só perguntou, ele queria ouvir da boca de Pedro. Pedro precisava falar que amava ele, porque ele tinha se arrependido do que ele fez. Jesus não foi por maldade, ele falou: ainda hoje me negará 3 vezes. Ele estava falando, era para trabalhar talvez aquela arrogância de achar que enfrentava tudo com a força do teu braço, e muitas vezes nós agimos assim. Em vez de olhar para Cristo, e falo principalmente de mim, que muitas vezes com a nossa força, com a nossa inteligência ou conhecimento em determinada coisa, nós queremos enfrentar o problema. E às vezes é ter humildade e colocar diante do Senhor e confiar nele. Nós falamos: Senhor, está aqui o problema, entrego nas tuas mãos. Daqui a pouco a gente vai lá: Senhor, me devolve aqui o problema. E começa de novo: ai, Senhor. A gente pega da mão do Senhor em vez de deixar na mão dele para ele resolver. Pedro agora era restaurado por Jesus. O amor filéu é o amor fraternal, aquele de amigo e de irmão. Ele não exige uma entrega, mas o amor ágape é diferente. É o amor do sacrifício, sacrifício incondicional, sacrifício divino. É dar a vida pelo outro, sem esperar nada em troca. Nós cantamos aqui: dar a vida pelo outro, sem esperar nada em troca. Jesus deu a vida por nós, e Ele não nos cobra nada. Mas Ele pergunta: você me ama? Jesus restaura Pedro. Ele conhecia Pedro, ele agia, ele sabia como Pedro agia, como Pedro reagia às coisas que aconteciam. Mas ele sabia que Pedro era humilde para reconhecer o seu erro e ser restaurado. Pedro era ensinável. Ele não era aquele tipo de pessoa que a gente fala: ih, esse daí não tem jeito. Pedro tinha jeito. Ele tinha um coração disposto a obedecer. Simão, Pedro, aqueles que escuta e é duro como uma pedra, conforme a tradução dos 2 nomes, se tornou uma bênção. Irmãos, hoje também Jesus te chama pelo teu nome. Você me ama? E às vezes a nossa resposta não é muito convincente. E Ele nos chama de novo pelo nome e pergunta: você me ama? E pergunta uma 3ª vez se for preciso. Para Pedro ele disse: apacenta as minhas ovelhas, cuida da minha igreja. Mas muitas vezes para nós hoje, você está passando por problemas, Jesus fala assim: você me ama? Então tome jeito na tua vida. Você me ama? Abandone esse pecado. Você me ama? Pare de se lamentar. Você vai ficar se lamentando até quando? Por um problema que aconteceu.
Entrega nas mãos do Senhor e passe a viver em novidade de vida a partir dali. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Pedro agora era vida nova, restaurado, com a responsabilidade de tocar a igreja de Cristo. E aí, nós vamos ver aqui o pescador de homens em ação. No dia do Pentecostes, Pedro prega e 3.000 pessoas se convertem. O pescador de peixes agora era o pescador de homens que Jesus formou. E se não fosse pouco, alguns dias depois, Pedro prega novamente, e a Bíblia diz que 5.000 homens se converteram. E os sacerdotes e os principais dos judeus já começaram a se preocupar com Pedro e queriam fazer com Pedro a mesma coisa que eles fizeram com Cristo. Mas agora, Pedro estava preparado para morrer por causa de Cristo. E nós lendo os textos bíblicos, nós sabemos qual foi o final de Pedro. Pedro ficou aproximadamente 3 anos com Jesus e teve um ministério de quase 40 anos. Nesse texto ali, Jesus fala para ele, versos 18 e 19, para a gente fechar, diz assim, verso 18: Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outros te cingirão, e te levará para onde tu não queres ir. E disse isto, significando com que morte havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. E Pedro seguiu. Ele estava falando: você vai morrer por minha causa. Não é agora. Apacenta as minhas ovelhas. E ele fez aquilo que Jesus falou. Pedro é restaurado e se volta novamente para o ministério. Porque talvez se Jesus não tratasse isso, eles ficariam por ali e de repente a missão fosse levar muito mais tempo para ser colocada em prática. Mas Jesus tinha um propósito, tanto que ele fala para eles: permaneçam até que o Espírito Santo venha do alto e vocês sejam cheios do Espírito. 8.000 pessoas em 2 pregações. Já pensou quanto que você vai ter que pregar para alcançar 8.000 pessoas? Mas o homem cheio do Espírito, chamado por Deus para fazer aquilo. Todos nós somos chamados para fazer alguma coisa. O problema é que nós, por medo, por conveniência, por algum motivo, ou por algo que nós colocamos dentro de nós, que nós sustentamos na nossa mente, que nós somos fracos, que nós somos incapacitados, e nós não fazemos. Pedro não tinha vergonha de falar com as pessoas, ele não tinha vergonha de perguntar quando ele não sabia, tanto que os outros discípulos falavam: pergunta para ele. Ou falavam para o João, que era próximo de Jesus: pergunta aí, quem que vai trair? Você não pode ter medo de fazer aquilo que Cristo chamou você para fazer. Talvez nós não teremos um ministério igual ao de Pedro, mas cada um aqui que está sentado aqui, Deus chamou para fazer algo para ele. E nós não podemos nos acovardar, porque Jesus vai perguntar para nós em algum momento: você me ama? E o que responderemos? A história da vida de Pedro está escrita nos 4 evangelhos, em Atos dos Apóstolos, e podemos ver nas cartas que ele escreveu a sua integridade, a sua firmeza, a sua fé e a sua postura como cristão. Nós temos que olhar para Pedro e pensar assim: eu quero ser que nem esse cara. Às vezes nós olhamos pessoas do mundo, seja lá alguém que é um excelente palestrante, ou alguém que é um excelente profissional, você vê o cara lá no futebol, lá, eu queria ser que nem esse cara. Nós temos que olhar para Pedro e se espelhar nele e falar assim: eu quero ser que nem Pedro, eu quero ter a fé que Pedro teve, eu quero ter a coragem que Pedro teve. Eu quero seguir Jesus como Pedro seguiu. Pedro foi restaurado e assim ele volta ao seu chamado. E nós muitas vezes precisamos ser restaurados na nossa mente. Coisas que a gente começa a acreditar que não são verdade, são mentiras. Porque quando Cristo
habita em nós, nós somos nova criatura, nós somos templo do Espírito Santo, e nós não podemos aceitar as coisas, é assim mesmo, não é? Está sofrendo com o pecado, caindo toda hora? Senhor, me ajuda, me fortalece. Pare com isso. Será que Cristo vai ter que perguntar toda hora para você, você me ama? Prove que você ama com as suas atitudes. É isso que Cristo quer ver. Pedro se tornou uma bênção a partir dali. Que cada um de vocês se torne uma bênção no Evangelho. Dentro das devidas proporções, faça aquilo que está ao seu alcance, conforme a sua força. Não queira ser igual ao outro, seja você mesmo. Porque um dia, Jesus disse que Ele vai fazer. Ele vai falar assim: servo bom e fiel, venha para o reino que está preparado até a fundação do mundo. Servo bom e fiel é aquele que faz o que ele pode com as forças que ele tem. Que Deus abençoe todos nós e que nós possamos, nesse momento de ceia, lembrar dessas coisas que aconteceram lá naquela ceia, essas revelações. Jesus falou que todas as vezes que os discípulos reunissem, era para fazer isso, para lembrar dele, em memória dele. E ele ainda fala assim: analise o homem a si mesmo. Vamos analisar a nós mesmos hoje e escutar a voz de Jesus falando o nosso nome e perguntando: você me ama? Deus abençoe. Lucas.